Olá, galera! Para hoje produzir uma aula em vídeo com explicações e análise de como a narração se constrói para que possamos nos tornar leitores e escritores proficientes de textos narrativos. Iniciaremos com uma abordagem teórica sobre a tipologia textual narração e posteriormente analisaremos o conto A Gulosa Disfarçada de Câmara Cascudo. Então, vamos iniciar agora. Narração. Mas afinal, o que é narração? Segundo os dicionários, narração é o processo ou efeito de narrar, de relatar acontecimentos, ou seja, é o ato de contar história por meio da oralidade ou da escrita. Vamos agora estudar a construção dos textos narrativos. Então, narração, como vimos, é o ato de contar, certo? Mas e qual o conceito de narração com o qual estamos trabalhando? Aqui nós estamos trabalhando com este conceito. A narração é um tipo de texto que relata uma história real, fictícia ou mescla dados reais e imaginários. O texto narrativo apresenta personagens que atuam em um tempo e em um espaço organizados por uma narração feita por um narrador. E aqui eu cito como exemplos de textos narrativos, né, livros, por exemplo, aqui das Fábulas de Esopo, temos aqui Reinações de Narizinho, e temos aqui o livro do Daniel Munduruku de lendas, temos o livro do Valci Monteiro, ou seja, temos livros aqui de gêneros diferentes, mas todos esses gêneros, no caso, eles apresentam a predominância de estrutura narrativa. E falando nisso, nós temos aqui gêneros com predominância da tipologia narrativa. Então, para falar da questão da tipologia narrativa, nós temos que lembrar o seguinte: o que significa falar em predominância de tipologia narrativa? Que todo texto é heterogêneo, ou seja, construído por vários tipos textuais, que são narração, descrição, argumentação e outros. Contudo, haverá no texto a predominância de um tipo, seja narrativo, descritivo, argumentativo, etc. No caso, estamos estudando hoje quando a maior parte do texto é escrito predominantemente o quê? Narrando. Isto é, contando uma história. Nós temos diversos textos que são escritos predominantemente narrando, como, por exemplo, o conto, a lenda, a fábula, o apólogo, a novela, o romance, mas estamos apenas citando alguns, pois existem muitos outros. E aqui os elementos da narrativa, então. O texto narrativo é baseado em ações. Seus elementos são narrador, que é o foco narrativo, enredo, personagens, espaço e tempo. Veremos agora detalhadamente cada um desses elementos. Temos aqui o narrador. Narrador é a voz que conta a história. O narrador pode assumir dois focos. No caso, o foco narrativo em primeira pessoa ou o foco narrativo em terceira pessoa. O narrador, ele assume o foco narrativo em primeira pessoa. Isso daí quer dizer que o narrador conta a história usando os pronomes da primeira pessoa verbal. Lembram quais são? O eu, que é a primeira pessoa do singular, ou o nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, ele assume esse foco narrativo da pessoa verbal e ele entra na história, ele faz parte da história, ele conta a história, mas ele participa da história. Por isso, ele é chamado de narrador personagem. E temos o foco narrativo em terceira pessoa, que é quando a história é contada por alguém que não participa da narrativa. Nesse tipo de foco narrativo, o narrador pode se apresentar de duas maneiras, ou seja, quando ele assume o foco em terceira, ele pode se apresentar de duas maneiras diferentes, que é o narrador observador, que é aquele que não participa das ações e não tem conhecimento íntimo das personagens e das ações vivenciadas, e, no caso, o narrador onisciente. Ele conhece tudo sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos, às vezes faz certas intromissões na história, narrando em primeira pessoa. Então vamos lá, observando a diferença entre ambos. O narrador observador, pessoal, é parecido mais ou menos conosco. Quando nós contamos uma história, nós não sabemos o íntimo daquela pessoa que passou por uma determinada situação. Mas no caso do narrador onisciente, por isso o nome onisciente, que vem de onisciência, lembra quem? Deus. Então, o narrador onisciente é como se ele fosse uma espécie de Deus da história. Ele conhece tudo sobre a personagem, ele conhece seus sentimentos, ele conhece tudo o que vai acontecer ainda na história, muitas vezes até falando já, mostrando a sua opinião, enfim. Então, ele é mais ou menos semelhante a Deus, ele conhece tudo, e o narrador observador apenas é como se fôssemos nós mesmos. Nós não sabemos tudo, nós vemos e falamos apenas aquilo que nós estamos enxergando.
Ok? Entendido até aí? Então, nós temos aqui a questão agora do enredo e personagens. Então, o enredo é o fato em si, aquilo que ocorreu, que está sendo narrado, tem um começo, um meio, geralmente tem um fim. Mas o enredo ele pode se apresentar de duas maneiras, no caso, linear e não linear. Então, linear é quando a história começa na ordem, ela ocorre na ordem, começo, meio e fim. E não linear é quando não ocorre nessa ordem. Por exemplo, nós temos histórias que começam pelo fim para depois se desenvolver e chegar até o início. Nós já assistimos filmes dessa forma. Ou lemos alguma história, não é assim? Que começa pelo final para depois chegar até o início e você saber o que foi que gerou aquele final da história. Então, isso é não linear. Linear é aquilo básico, né? Início, meio e fim. Começa uma história e ela vai se desenvolvendo até o final. Personagens são os indivíduos que participam dos acontecimentos e que estão sendo citados pelo narrador. Há sempre um núcleo principal da narrativa, que gira em torno de um ou dois personagens, chamados de personagens centrais ou principais, que são os protagonistas, e outros personagens que são os secundários. Então, observem só. Temos aqui, então, um núcleo central, não é? Que nós temos sempre um protagonista. Nós temos, por exemplo, em novelas, que também é um texto narrativo, nós temos ali muitas vezes um antagonista, que nós podemos também ter em um texto por escrito, né, um texto que nós vemos, um conto, alguma coisa, e o antagonista, por exemplo, é o contrário do protagonista, é aquele vilão, é aquele que entra no embate com o protagonista, não é isso? Mas nem todo texto narrativo apresenta esse tipo de personagem. E aqui eu citei apenas alguns exemplozinhos de personagens, como, por exemplo, Rabicó e a Emília, não é, do Rei Nação de Narizinho. Nós temos aqui também o Boto, tanto o homem quanto o animal, e temos aqui o pato. Aí alguém vai me perguntar, mas professora, o pato, ele é um personagem também? Claro que sim. Personagem independente, tá? Ele pode ser um animal, pode ser até um objeto, mas se ele fizer parte da história no decorrer dos acontecimentos, se ele for realmente ali importante para o desenrolar da história, ele também é considerado um personagem. E agora temos aqui a questão do espaço. O espaço e o tempo. E o que é o espaço? Ele se refere ao lugar onde se passam os acontecimentos na história. Por exemplo, em uma terra bem distante, quando nós vimos contos de fada, né, fala-se muito nisso, na mata, no campo, na cidade, no sítio, entre outros, ou seja, o local onde a história se desenvolve. Temos o tempo, é o intervalo de tempo em que os fatos ocorrem. Por exemplo, em uma noite, em uma tarde, um dia inteiro, uma semana, um mês, entre outros. Uma observação: o tempo e o espaço nem sempre são revelados na narrativa, isso não é obrigatório. Mas observem só uma coisa: é muito importante um texto narrativo, por exemplo, quando nós mostramos um espaço, quando ele precisa desse espaço para poder criar um clima. Por exemplo, nós temos histórias de terror, contos de suspense, enfim, e que geralmente se passam à noite. Ele vai mostrando, olha, aconteceu no momento era à noite, aí mostra que foi um momento chuvoso, enfim. Eles relatam porque aquilo é importante até para criar o clima de suspense. Então, há textos que apresentam, outros não. E nós vamos percebendo isso e temos que ter habilidade para poder localizar, identificar o tempo e o espaço se houver na narrativa. Ok? E aqui vamos à estrutura narrativa, então. Então, a estrutura narrativa, ela basicamente se divide em 4 eixos, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, ok? Só que nem sempre o texto vai apresentar isso daí de forma explícita, ou muitas vezes pode deixar até de apresentar algum desses, tá? Dependendo do texto que você leia, mas basicamente a maior parte dos textos narrativos apresentam essa estrutura. E o que vem a ser cada um deles? Então, a introdução, a apresentação e situação inicial são apresentados nesse momento, geralmente é o primeiro parágrafo, se vier na ordem linear, não é? Então, são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. Há o relato de uma situação inicial. Tá? Então, nesse momento que nós temos aqui, que se fala da introdução à apresentação, é o momento em que já começam a falar de alguns personagens, é quando você começa a conhecer um pouquinho dos personagens, não é isso? Normalmente é no primeiro parágrafo, e aí nós temos uma ideia já de ocorrência de alguns fatos corriqueiros do dia a dia. É comum nesse momento, além das personagens serem apresentadas, o lugar e o tempo em que os fatos começaram a acontecer. Outras personagens podem surgir, mas geralmente no desenvolvimento da história, ou seja, aqui é o momento básico, que você começa a apresentar um pouquinho da história. Segundo item, que é o desenvolvimento, aqui nós temos a iniciar-se propriamente a ação,
da narrativa, com a apresentação de um conflito que quebra a situação inicial, conduzindo ao clímax. Então, observem lá. E o que é esse conflito? A complicação e quebra da situação inicial. Não quer dizer conflito mesmo no sentido de briga, desavença. Quer dizer apenas algo que ocorre e que vai quebrar aquela ideia do corriqueiro apresentada no parágrafo anterior, ou seja, aquela rotina. Alguma coisa vai acontecer que vai romper com aquela rotina, e isso é chamado de conflito no texto narrativo. Posteriormente, nós temos o clímax, que é a ação, que é o momento em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. E o que vem a ser, então, esse clímax? O clímax é o auge da história, o momento em que o conflito chega a um limite insustentável e que, por isso, algo bom ou ruim está prestes a acontecer. Logo, é o momento de maior tensão da história. Um clímax que vocês certamente conhecem é aquele presente nas novelas. Já observaram que em quase todos os capítulos nas novelas, no encerramento, no momento em que acontece, sempre no encerramento, no final do capítulo, né, acontece um fato que você quer muito ver como ele vai terminar, não é mesmo? Mas o telespectador terá que esperar até o outro dia para ver como aquele conflito termina. Essa é a maior estratégia para nos fazer assistir as novelas todos os dias. Tá? Então, o clímax é um momento de importante e que faz tanto o telespectador da novela querer assistir no outro dia, quanto o seu leitor, quando você escreve um texto, ele querer ler o resto do texto. E aí o clímax, como nós dissemos que é o momento que ele vai chegar ao auge, ao seu limite, então ele vai ter que ir para um desfecho. E esse desfecho, como diz aqui, é como os fatos terminam na narrativa. Pode ou não apresentar a solução para o conflito, todavia, essa solução não significa necessariamente um final feliz. Por exemplo, nós temos vários textos, né, sejam eles escritos ou até mesmo um filme que vocês assistem, que também filme é narrativo, né? E muitas vezes não tem um final feliz, ou muitas vezes nem tem um final. É comum, por exemplo, nós assistirmos a um filme que não termina com um final e você é obrigado a assistir ao 2, depois ao 3, o 4, enfim. E acontece muito assim mesmo no texto escrito. Muitas vezes não tem exatamente um final, isso pode acontecer também. Agora, nós vimos a estrutura narrativa, mas dentro do desenvolvimento do texto, nós temos um modo peculiar, que é a forma que o discurso vai acontecer, ou seja, nós temos o diálogo entre os interlocutores. Numa narrativa, pode-se desenvolver esse diálogo de duas formas, por meio do discurso direto, por meio do discurso indireto. Na verdade, nós temos três formas, que tem o discurso indireto livre, mas que eu não vou abordar agora, porque posteriormente vocês vão ver nas séries seguintes, tudo bem? Então, estamos vendo apenas o discurso direto e o indireto. Então, isso daí é o modo como a fala do narrador e do personagem são produzidas na história. Aí nós temos essas duas formas. O indireto é aquele reproduzido pelo narrador, que usa suas próprias palavras para relatar aquilo que escutou ou leu de outra pessoa. No discurso indireto, substituímos sinais de pontuação por conjunções, por exemplo, o que, o seu, como, etc. Um exemplo aqui. Os revoltosos ficaram surpresos. Eles gritavam que iam matar o alienista, que é o Simão. E ele ficava ali falando calmamente com todos. Aqui é um trecho do Alienista do Machado de Assis. Então, observem só. Aqui está falando o que os revoltosos gritavam. Mas a fala que aparece aqui não é dos revoltosos, que são os personagens, e sim do próprio narrador. Então, isso é um discurso indireto. É quando o próprio narrador fala no lugar do personagem. Não é o personagem. Por isso, nós temos uma pontuação básica, não há muita pontuação e há conjunções. Ou seja, essas palavrinhas, o que, o sei, o como, etc. Ok? E agora vamos a outra forma, que é o discurso direto. No discurso direto, já, é aquele que reproduz a própria fala da personagem, ou seja, apresenta exatamente o que se escutou ou se leu de outra pessoa. Podemos enumerar algumas características do discurso direto. Diferentemente do que acontece no indireto, aqui nós temos alguns tipos de verbos peculiares, que são afirmar, negar, perguntar, responder, dizer, entre outros. Mas junto com esses verbos, que também ocorrem lá, em vez da conjunção, nós temos os seguintes sinais de pontuação, que são os dois pontos, travessão ou aspas. Tá? A fala pode ser introduzida ou por travessão ou por aspas. Temos vírgula e outros que o escritor desejar, ou seja, ele é mais marcado por pontuação do que o indireto. Exemplo, a mãe disse, dois pontos. Aqui começa a fala
da personagem. Estou feliz com a notícia, mas preferia que você tivesse me contado antes. Observem que o verbo está na primeira pessoa, ou seja, eu estou feliz. Por que está na primeira pessoa? Porque aqui é a fala do próprio personagem. E quando falou ali, a mãe disse, não era o personagem, não era a mãe falando, era o narrador falando no lugar da mãe. Entendido? Então, nós temos que saber diferenciar onde a voz é do narrador e onde a voz, ou seja, o discurso ali é do personagem. E agora vamos para a leitura do conto A Gulosa Disfarçada, do Câmara Cascudo, que é justamente o texto que nós vamos analisar posteriormente. Tudo bem? Então, o texto é assim. O título A Gulosa Disfarçada, e a história começa assim. Um homem casara com excelente mulher, dona de casa, arranjadeira e honrada, mas muito gulosa. Para disfarçar seu apetite, fingia-se sem vontade de alimentar-se, sempre que o marido a convidava nas refeições. Apesar desse regime, engordava cada vez mais, e o esposo admirava alguém poder viver com tão pouca comida. Uma manhã, resolveu certificar-se se a mulher comia em sua ausência. Disse que ia para o trabalho e escondeu-se num lugar onde podia acompanhar os passos da esposa. No almoço, viu-a fazer umas tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite de coco, e comê-las todas. Delicada. Na merenda, mastigou um sem número de alfenins finos, branquinhos e gostosos. Na hora do jantar, matou um capão, ensopou em molho espesso, saboreando. À ceia, devorou um prato de macaxeira enxutinhas, acompanhando-as com manteiga. Ao anoitecer, o marido apareceu, fingindo-se fatigado. Chovera o dia inteiro e o homem estava como se tivesse passado, como realmente passara. O dia sombra. A mulher perguntou: Homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou? O marido respondeu: Se a chuva fosse grossa como as tapiocas que você almoçou, eu teria vindo ensopado como o capão que você jantou. Mas a chuva era fina como os alfenis que você merendou, e eu fiquei enxuto como as macaxeiras que você ceou. A mulher compreendeu que fora descoberta em seu disfarce e não mais escondeu seu apetite ao marido. E aí, legal a história, né? Então, vamos ver agora a estrutura narrativa desse conto que nós acabamos de ler, tá? Então, na situação inicial, nós temos um homem casará com uma excelente mulher, dona de casa, ou seja, aqui nós vemos a apresentação das personagens, né? É um homem e uma mulher que se casaram, mas muito gulosa, a esposa. E para disfarçar seu apetite, ela se fingia sem vontade de alimentar-se, sempre que o marido a convidava nas refeições, enfim. Apesar desse regime, engordava cada vez mais e o esposo admirava alguém poder viver com tão pouca comida. Então, observem, aqui é apresentada uma situação rotineira. Aqui não acontece nada. Aí, de repente, nós temos mais à frente, não é? Aqui, tá? A quebra dessa situação inicial. O que foi que aconteceu? Então, olha como aconteceu. Uma manhã, resolveu certificar-se, quem resolveu? O marido, não é? Certificar-se se a mulher comia em sua ausência. Disse que ia para o trabalho e escondeu-se num lugar onde podia acompanhar os passos da esposa. Então, o que aconteceu aqui? A quebra, o conflito. Ele desconfiava e nesse dia ele resolveu dar um flagrante nela. Ele resolveu justamente fingir que ia trabalhar. Então está aqui. Nesse momento aqui desse parágrafo é quando quebra a situação inicial. Aí nós temos já o desenvolvimento e a apresentação do conflito. Então, continuando, ele diz, no almoço, viu-a fazer algumas tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite, enfim, na merenda, na hora do jantar, e ele vai contando o que foi que aconteceu no dia, durante o dia inteiro, ok? E aí depois nós temos o clímax, que é aquele momento do auge, o ápice do texto. Aí diz aqui, ao anoitecer o marido apareceu, fingindo-se fatigado. Então observe, imagine a cena. A mulher passou o dia todo comendo, escondida do marido. No momento em que ele chega à casa dela, você pensa, o que ele vai fazer agora? Se eu parasse o texto aqui, você se pergunta, e agora, será que eles vão brigar? O que vai acontecer? Aí, de repente, vem contando já para vocês nesse momento, ó, chover o dia inteiro, e aí ela perguntou para ele, homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou? Nesse momento você fica se perguntando, e agora? Agora vai começar a briga? O que vai acontecer no final? Então, esse é o clímax, ele vai caminhar agora para o desfecho. E aqui no desfecho nós temos
O marido respondeu: se a chuva fosse grossa, como nós falamos ainda há pouco, ou seja, ele apenas aqui fez uma gracinha com ela, ironizou e mostrou: eu já sei de tudo. E aí, no final, a mulher compreendeu que ela foi descoberta no disfarce, ou seja, ela se disfarçava de quem não comia muito, mas na verdade ela é o quê? Gulosa. E aí nós temos aqui, ó. E aí ela, no momento, não mais escondeu o seu apetite do marido. Ela contou a verdade para ele, que ela morria de fome e que ela comia na sua ausência. Entendido aí? Então, o texto, ele veio mostrando claramente essa questão da parte da introdução, apresentação dos personagens, como nós vimos quem são esses personagens que aparecem, no caso, o marido e a esposa. E aí nós vimos, como nós podemos até voltar um pouquinho só para poder vocês perceberem, tá? Aqui, tá? Vimos. E quando foi que isso daí aconteceu? Claramente vai dizendo, numa manhã, no almoço, na merenda, na hora do jantar e a ceia. Então, aqui você também tem essas informações de quando, ou seja, o tempo, quando foi que isso ocorreu. Por isso, como nós temos essas informações, nós podemos dizer, então, o enredo aqui, no caso, ele é linear. Linear, nós falamos, é quando tem início, meio e fim. Aí nós temos aqui, ó, quando começou tudo, essa história, na verdade, ele começou a narrar os fatos que aconteceram pela manhã, depois o almoço, depois no horário da merenda, do jantar e da ceia. Então, enredo linear. E temos os discursos. Os discursos aqui, no caso, nós temos vários, eu apenas citei dois para vocês perceberem. Temos o direto e o indireto. O direto aqui, no caso, quando a personagem fala. Aí nós temos aqui, ó, a mulher perguntou, o direto é aqui embaixo, só onde eu mostrei o travessão, aqui que é o direto. Homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou? Então aqui é a fala da personagem. Que personagem? Da esposa. Então o discurso direto, a própria esposa fala diretamente. E posteriormente aqui eu citei o discurso indireto, um trecho em que o narrador disse que ia para o trabalho. Quem falou que ia para o trabalho? O marido. Mas aqui a fala que aparece não é do próprio marido. Se fosse direto, o marido diria assim: o texto diria: o marido disse à esposa, dois pontos, travessão, aspas, vou para o trabalho. Mas não, aqui quem está falando é o próprio narrador no lugar da personagem. Entendido? Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui é apenas um pontapé inicial para nós podermos compreender melhor a tipologia predominante na maioria dos textos que nós estamos vendo, sejam eles fábulas, lendas, contos e outros como nós vimos, ok? Então aqui nós vamos conseguir entender melhor para poder interpretar melhor o texto, poder produzir melhor o nosso texto, porque futuramente nós vamos produzir o nosso texto narrativo. Então por isso essa aula, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, que vocês não tiverem entendido, vocês assistam novamente os trechos, leiam o nosso material, ok? E podem tirar depois suas dúvidas. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.